Recentemente, na sede da National Aeronautics and Space Administration, um sistema de alerta mostrou um estranho sinal que nenhum homem jamais viu. O sinal foi transmitido por um objeto maciço para a Terra, e esse estranho sinal atualmente confunde cientistas e astrônomos porque eles não têm ideia de onde ele é e também por que ele foi enviado. E que sinal poderia ser este? Poderia ser uma mensagem dos alienígenas tentando se comunicar conosco? Junte-se a nós enquanto exploramos como os sistemas de alerta da NASA alertam que um objeto enorme começa a enviar sinais terrestres. Todos nós sabemos que a fronteira final é tão vasta que os cientistas e astrônomos não têm sido capazes de explorar nem 10% da sua totalidade. Entretanto, o pouco observado é suficiente para enviar calafrios para nossa coluna. A possibilidade de que formas de vida não estão relacionadas à humanidade sejam encontradas no espaço é um dos tópicos mais discutidos e é, de fato, um dos fatores que impulsionam a exploração do espaço. Mas os humanos não podem continuar até a fronteira final. Isso levou à invenção de telescópios e outros sistemas de alerta da NASA, que podem ser usados para detectar qualquer atividade que possa confirmar a presença de formas de vida alienígenas no espaço. Estas ferramentas têm ajudado os cientistas e astrônomos a saber mais sobre o espaço e sua totalidade. Mas uma que confunde os cientistas de uma maneira diferente são sinais de rádio detectados no espaço vindos de um objeto enorme. Parecia um choque para os sistemas de alerta da NASA terem detectado esses sinais de rádio, mas eles não foram detectados apenas a uma curta distância no espaço, mesmo que as ferramentas estivessem posicionadas nessa direção. Depois que esses sinais de rádio foram capturados, os estudos e cálculos dos cientistas mostraram que os sistemas de alerta da NASA os detectaram de uma galáxia localizada a quase 9 bilhões de anos-luz de distância da Terra. E essa foi uma descoberta estranha. E também recorde, pois foi a primeira vez que um sinal como este foi detectado em uma distância tão longa. Esta também é a primeira detecção confirmada por lentes fortes de 21 centímetros de emissão de um objeto enorme. Esse sinal poderia ser de uma civilização alienígena que reside nesta galáxia distante? É como as transmissões alienígenas detectadas do nosso sistema estelar mais próximo, o Próxima Centauri? O sinal alienígena detectado a partir do Próxima Centauri era para ser mantido em segredo até que vazasse para o público. Quando essa informação vazou, ninguém teria pensado que era a mesma Próxima Centauri, uma estrela muito fraca para ser vista da Terra a olho nu, que é, no entanto, uma pedra cósmica a apenas 4,2 anos-luz de distância. Esta é a mesma estrela que tem formas de vida alienígenas, transmitindo sinais para os sistemas de alerta da NASA. E nós não teríamos sabido até que os detalhes obtidos a partir de dados de arquivo fossem divulgados ao público. Os dados de arquivo mostraram que o sinal parecia estar emitindo da direção da nossa estrela vizinha, e como resultado, ainda não pode ser descartado como interferência baseada na Terra. Isso cimentou a opinião de que este sinal detectado tinha que ser uma transmissão de algum tipo de inteligência extraterrestre avançada, porque também tinha uma assinatura tecnológica. Além da sua assinatura, este sinal da Próxima Centauri é considerado como um sinal que tem que ser estudado cuidadosamente. Então, um cientista chamado Andrew Simeon, da Universidade da Califórnia, Berkeley, e a sua equipe estudaram o sinal detectado. A transmissão tem algumas propriedades únicas que podem fazer com que ela passe muitos dos cheques da equipe, mas ainda é um mistério. Outra razão pela qual este sinal despertou mais curiosidade é que ele tem uma banda de espectro de rádio muito estreita, 982 MHz, para ser mais preciso, que é uma área normalmente desprovida de transmissões de satélites e naves espaciais feitas pelo homem. Também não temos conhecimento de nenhuma forma natural de comprimir energia eletromagnética em uma única caixa com frequência, como esta ocorre, disse Simeon. Talvez, continuou ele, alguns exóticos de física dos plasmas, ainda desconhecidos, possam ser uma razão natural para a concentração tentadora de ondas de rádio. Mas no momento, a única fonte que conhecemos é a tecnologia. Os sistemas de alerta da NASA detectaram essa transmissão em conjunto com um projeto de $100 milhões chamado Breakthrough Listen. Trata-se de um projeto liderado pela Simeon e apoiado financeiramente pelo bilionário Yuni Miller, sob a copa das iniciativas inovadoras do bilionário tecnológico. O objetivo deste esforço, que começou em 2015 com um anúncio estrelado por Stephen Hawking e outras luminárias da ciência espacial, é observar os radiotelescópios em todo o mundo para buscar nos céus provas de civilizações tecnológicas. Essa busca naturalmente é mais popularmente conhecida como a busca de inteligência extraterrestre, também conhecida como SETI. Até hoje, nenhuma dessas provas foi descoberta de forma convincente, apesar de mais de meio século de atividade do SETI. Como qualquer transmissão potencial, quase sempre descartada como originária de satélites em órbita da Terra ou outras interferências causadas por humanos.
Agora, descobrir tal sinal é apenas mais uma coisa bizarra, porém fascinante de se observar. Jason Wright, um astrônomo centrado no SETI da Penn State University na Pensilvânia, fez um comentário sobre a detecção deste sinal dizendo: se você vê tal sinal e ele não está vindo da superfície da Terra, você sabe que você detectou tecnologia extraterrestre. Descobrir este sinal não era algo que os cientistas esperavam, mas que eles não sabiam era que este desenvolvimento tinha começado já em 29 de abril de 2019. Foi durante este período que cientistas e astrônomos fizeram uma parceria com a Breakthrough Listen e começaram a coletar dados. Este processo de coleta de dados foi o que mais tarde revelou o sinal aliciante. Uma equipe tinha estado trabalhando com o radiotelescópio Parkes, na Austrália, para observar a Próxima Centauri por quaisquer sinais de erupções da estrela anã vermelha, a fim de entender como tais erupções poderiam perturbar os planetas da Próxima. O sistema hospeda pelo menos 2 mundos. O primeiro, denominado Próxima B, foi descoberto em 2016 e é quase 1,2 vezes maior do que o nosso planeta. Ele também se move em uma órbita de 11 dias. Próxima B pode ser encontrado na zona habitável da estrela, um setor definido de forma nebulosa no qual água líquida poderia existir sobre a superfície rochosa de um planeta, desde que as poderosas chamas estelares de Próxima Centauri não se tornem mais poderosas do que já são. Outro planeta, o Próxima C, de aproximadamente 7 toneladas de massa, foi encontrado em 2019, em uma órbita gelada de 5,2 anos. Como a equipe de cientistas e astrônomos usou o radiotelescópio Parkes, eles estudaram a estrela como parte da sua pesquisa com as chamas estelares. Mas como é rotina dentro do projeto Breakthrough Listen, eles também sinalizaram os dados resultantes por uma busca posterior de quaisquer sinais que mostrassem os sinais da inteligência extraterrestre. Essa tarefa foi dada ao jovem estagiário chamado Shane Smith. Ele estava no programa SETI da Simeon, em Berkeley, um estudante de graduação da Hillsdale College. O Smith começou então o trabalho dado a ele filtrando os dados, mas só foi 4 meses depois que ele descobriu a curiosa emissão de banda estreita, bem em 982.002 MHz, e escondida à vista de todos nas observações de Próxima Centauri. A partir daquele momento, tudo se acelerou, com uma boa razão. Esta descoberta, feita por Shane, foi tão desconcertante, porém intrigante, que os cientistas da equipe não puderam esconder a sua alegria por este inusitado avanço. Sophia Sheikh, uma cientista da Penn State University, que estava encarregada da análise subsequente do sinal para a Breakthrough Listen, disse em um comentário: é o sinal mais emocionante que encontramos no projeto Breakthrough Listen, porque nunca tivemos um salto de sinal através de tantos dos nossos filtros antes. Sophia também foi a principal autora de um artigo publicado sobre o trabalho deles. A equipe acabou se referindo ao sinal como um nome mais formal, BLC-1, que significa Breakthrough Listen Candidate 1. Para despertar o interesse de qualquer pesquisador do SETI, um sinal deve primeiro lidar com um bombardeio de testes automatizados simples para descartar interferências terrestres óbvias. Centenas de candidatos, no entanto, frequentemente passam por esta fase e são separados para investigações adicionais. A partir daí, quase todos serão descartados com erros ou miragens. Poderia ser classificado como um excesso de estática que enganou o algoritmo de Winnowing, removendo-os da consideração como quaisquer sinais de alienígenas, exceto este, diz Sheikh. Baseado neste fato e nos dados previamente obtidos, Sheikh e seus colegas retornaram ao telescópio que tinha olhado para a Próxima várias vezes em varreduras totalizando 30 minutos em uma semana. Os sistemas de alerta da NASA incorporam um procedimento chamado acenar com a cabeça. Este é o processo onde o telescópio vai passar tempo posicionado em um alvo e depois uma quantidade similar de tempo olhando para outro lugar no céu para verificar e ter certeza de que qualquer sinal potencial está realmente vindo do alvo e não, provavelmente devido a alguém microalimentando seu almoço em um refeitório de um observatório. Bem, o primeiro caso foi este sinal, e Sheikh o confirmou. Em 5 das observações, de 30 minutos, durante cerca de 3 horas, nós vemos esta coisa voltar, disse Sheikh. Essa foi uma dica que mostrou que o sinal realmente emanava de Próxima Centauri, ou alguma outra fonte do espaço profundo naquela parte do céu antes de descer para a Terra. Pode-se pensar que este caso já está encerrado, mas isso apenas deixou espaço para teorias e mais postulações sobre o sinal vindo de um mundo alienígena. Embora uma fonte cósmica natural possa parecer improvável, ela também não pode ser expulsa pela janela. E por mais improvável que uma explicação natural possa ser, uma explicação não natural neste fenômeno, como os alienígenas, é ainda menos provável. Como resultado, quase todos os membros da equipe Breakthrough Listen insistiram com veemência
que as chances disso ser algo diferente da interferência terrestre são extremamente remotas. A coisa possível é que seja alguma causa humana, diz Pete Worden, diretor executivo da Breakthrough Initiatives. E quando eu digo mais provável, é 99,9%, ele concluiu. Esse ceticismo racional se estende até a mesa de um bilionário tecnológico, Yuri Milner. Quando lançamos a Breakthrough Listen com Stephen Hawking em 2015, disse o bilionário da tecnologia, foi entendido que a abordagem científica mais rigorosa será usada para analisar todos os sinais candidatos. Milner e todos os pesquisadores do SETI, que seu financiamento apoia, esperam que o BLC-1 se desvaneça totalmente sob a inspeção agora intensa do projeto. Mas, para a surpresa deles, não desvaneceu. Depois disso, meses de intensa análise de pesquisa foram mantidos armazenados para descartar outras fontes possíveis de forma conclusiva. Ao mesmo tempo, o BLC-1 foi revisto novamente porque, embora parecesse vir de Próxima Centauri, ele não se adequava exatamente às expectativas de uma assinatura técnica daquele sistema. Conforme foi revisto, eles viram novas observações. Para começar, o sinal não tinha nenhum traço de modulação ou ajustes em suas composições que pudessem ser usados para transmitir informações. De acordo com a Simeon, eles disseram: a BLC-1 é para todos os fins e intenções, apenas um tom, apenas uma nota, diz Simeon. Ele não tem absolutamente nenhuma característica extra que possamos discernir neste ponto. Em segundo lugar, eles viram que o sinal estava à deriva. Isso significa que o BLC-1 parecia estar mudando muito ligeiramente de frequência. Agora, isso tinha que ser dividido na possibilidade de duas causas. Ou era um efeito que poderia ser devido aos movimentos do planeta, ou poderia ser uma fonte extraterrestre em movimento ou um objeto enorme, como um transmissor na superfície de um dos mundos de Próxima Centauri. Mas esta deriva é ao contrário do que se esperaria de um sinal do mundo girando em torno da estrela vizinha mais próxima aí do nosso Sol. Nós teríamos esperado que o sinal estivesse descendo em frequência como um trombone, diz Shake. Ao invés disso, nós vemos o que parece ser um apito de slide. A frequência sobe. Até agora, observações de acompanhamento usando o telescópio Parkes falharam em aumentar o sinal novamente. Uma observação repetida é necessária para confirmar que o BLC-1 é uma assinatura tecnológica genuína. Se é então um ETI, deve ser eventualmente replicável, porque é improvável que seja uma única vez, diz Shami Chatterjee, um radioastrônomo da Universidade Cornell em Nova York. Se uma equipe independente em um observatório independente pode recuperar o mesmo sinal, então sim, é um inferno isso. Eu apostaria dinheiro que eles não recuperarão, mas eu adoraria estar errado. No entanto, continua sendo um dos sinais mais intrigantes encontrados por Breakthrough Listen, ou mesmo qualquer programa SETI. Até hoje, um que Shake compara ao chamado WOW, aquele sinal detectado em 1977 que alguns acreditavam ser de origem extraterrestre. Eu acho que está no mesmo nível do WOW, ela disse, mas provável de que não. Entretanto, é simplesmente alguma fonte previamente desconhecida de interferência baseada na Terra. Em alguns meses, nós provavelmente saberemos de uma forma ou de outra. Mas mesmo que isso seja desconhecido, podemos dizer o mesmo sobre os sinais estranhos que foram detectados dentro da nossa Via Láctea? Esse sinal absurdo vindo de dentro da Via Láctea é um sinal com o qual os cientistas se familiarizam uma vez que entram em contato com ele. Estes sinais são conhecidos como Fast Radio Bursts ou FRBs. Por 14 anos, os astrônomos têm se considerado sortudos, porque eles têm estudado rápidas explosões de rádio de fora da nossa galáxia e, então, eles tiveram mais sorte com o recente sinal que receberam. 2 radiotelescópios terrestres fizeram essa descoberta ao detectarem um pulso intenso de ondas de rádio dentro da Via Láctea. Foi a primeira vez que um estouro rápido de rádio foi encontrado dentro da nossa galáxia. E mesmo que tenha durado apenas 1 milissegundo, era quase impossível de ser perdido. Situado a cerca de 30 mil anos-luz da Terra, o rápido estouro de rádio foi detectado pela experiência canadense de mapeamento de intensidade de hidrogênio e pela pesquisa para emissão de rádio astronômica transitória 2. Encontrar esses FRBs não foi na verdade uma missão na qual cientistas e astrônomos embarcaram. Foi descoberto por acidente porque, de acordo com o professor assistente de física do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, Kiyoshi Masui, ele observou que Chime não estava nem mesmo olhando na direção certa, e nós ainda o víamos alto e claro em nossa visão periférica. Starry 2 também a viu, e é apenas um conjunto de algumas antenas de rádio feitas de panela de bolo, ele concluiu. Estas descobertas também foram bem recordistas.
pois foi reconhecida por ser a explosão de rádio mais energética que os cientistas e astrônomos já gravaram na Via Láctea. Mas o que a tornou mais intrigante é que os cientistas agora estão se aproximando mais da descoberta da origem da rápida explosão do rádio. Os cientistas estão felizes com este momento e descoberta, porque as explosões rápidas de rádio têm estado a bilhões de anos-luz de distância, o que os torna muito mais difíceis de estudar. Até mesmo uma candidata a doutorado em física, Pragya Chawla, da Universidade McGill, no Canadá, fez isso em uma declaração. Agora, há um por perto. A primeira vez que foram descobertas explosões rápidas de rádio foi em 2007, quando Duncan Lorimer e David Narkevic estavam estudando dados obtidos pela antena de Radio Parkes na Austrália. No entanto, um dos maiores problemas em detectar explosões rápidas de rádio, além da maioria deles estar tão distante, é que elas são muito fugazes. O ideal seria que os astrônomos descobrissem o objeto e focassem um ou mais telescópios diferentes nele. Mas a natureza efêmera dessas explosões remove qualquer oportunidade desse tipo. De fato, apesar de serem 100 milhões de vezes mais poderosos que o Sol, liberando tanta energia em poucos milésimos de segundo quanto o Sol em 100 anos, estas rápidas explosões de rádio têm estado presentes e também desaparecido tudo num piscar de olhos. Mas apesar de tais desafios, os astrônomos construíram um banco de conhecimento sobre as rápidas explosões de rádio. Eles são flashes brilhantes de luz de rádio que duram de microsegundos a milissegundos. O AllSky procura por eles também, postula que milhares dessas explosões ocorrem diariamente no céu, acrescentou Chawla. Nós também sabemos que a maioria deles vem de bilhões de anos-luz de distância, mas embora dezenas de modelos tenham sido propostos para explicar as origens dos A4Bs, com progenitores variando de estrelas de nêutrons a anãs brancas e cordas cósmicas, eles permaneceram um mistério. Muito tempo e energia humana têm sido dedicados a trabalhar exatamente o que eles poderiam ser. Com a descoberta deste estranho sinal, a ferramenta que detectaram este sinal se mostrou essencial, especialmente a experiência canadense de mapeamento de intensidade de hidrogênio, localizado no Dominion Radio Astrophysical Observatory, no Canadá. É um novo radiotelescópio sem partes móveis. Ele possui uma alta velocidade de mapeamento graças ao seu campo de visão de 200 graus quadrados e ampla faixa de frequência de 400 MHz e 800 MHz. A maioria dos radiotelescópios não são capazes de localizar um A4B o suficiente para associá-lo a um objeto conhecido. Aqueles que conseguem localizar A4Bs com grande precisão geralmente olham para pequenos trechos de céu e só conseguem estudar um trecho do tamanho da lua cheia. Eles não são capazes de monitorar vários magnetários conhecidos de uma só vez, disse Chawla. A experiência canadense de mapeamento da intensidade do hidrogênio, entretanto, observa uma área de cerca de 500 vezes maior. Portanto, pode monitorar todos os magnetários situados no céu do norte todos os dias, permitindo-nos descobrir um estouro tão raro quanto este. Ele infunde suas capacidades de localização com a grande área do céu, permitindo-nos detectar e associar este estouro com um objeto conhecido. A experiência canadense de mapeamento de intensidade de hidrogênio tem sido tão extraordinária e, como resultado, tornou-se rapidamente o principal observador de estouros rápidos de rádio, com um correlator de supercomputador processando 13 terabytes de dados brutos por segundo para criar um mapa de rádio do céu. Nossa missão de detectar A4Bs distantes melhorou drasticamente nos últimos anos, disse Matsui, e está pronto para ficar ainda melhor. Os cientistas orientaram estas melhorias na Universidade McGill e eles revelaram o desenvolvimento de um novo sistema para compartilhar a vasta quantidade de dados gerados pela Chime. Isso significa que os cientistas usariam então uma linguagem padronizada para falar sobre eventos astronômicos chamada de Evento do Observatório Virtual. Os astrônomos podem transmitir informações sobre rápidas explosões de rádio, várias das quais acontecem todos os dias para observatórios ao redor do globo em tempo real. Este desenvolvimento recente pode não ser apenas para fins de rápidas explosões de rádio, mas para qualquer outro sinal de alienígena desconhecido detectado do espaço. Você acha que estes sinais alienígenas são reais? Deixe-nos saber os seus pensamentos na seção de comentários abaixo.